Exatamente às 03h42 mais 18 horas, de 14 de novembro de 2025, em um centro de comando subterrâneo a oeste de Odessa, a primeira confirmação apareceu em uma tela fria. Impacto confirmado a 972 quilômetros do ponto de lançamento. Esse número não era coincidência, era a assinatura de uma nova criatura técnica. O míssil de cruzeiro ucraniano Long Neptune, uma evolução de alcance estendido do sistema Neptune, criado para caçar navios e que agora atravessa o mapa russo por dentro, atingindo nós militares com precisão de cirurgião e paciência de relógio. O anúncio público foi feito por Volodymyr Zelensky ao amanhecer, minutos depois de Novorossiysk, a garganta petrolífera do Mar Negro, arder em surtos. O recado foi sóbrio e calculado. Nossos ataques continuam melhorando. Por trás da frase, um mapa denso, rotas de voo que evitam antenas, vales, corredores de baixa altitude, sombras de radar. Para Kiev, o objetivo era duplo: punir a logística russa e provar ao mundo que o Long Neptune já não é protótipo, mas ferramenta real de campanha. O que é exatamente o Long Neptune? Um míssil de cruzeiro lançado de plataformas terrestres, capaz de voar rente ao terreno por centenas de quilômetros, com navegação combinada, inercial, satelital, mapeamento do relevo e, na fase terminal, um buscador eletroóptico que compara o que vê com o que tem armazenado, velocidade subsônica alta e baixa assinatura. Possui asas dobráveis e um turbojato com consumo ajustado para ampliar alcance. O número que importa hoje é este: até 1.000 quilômetros de raio útil em condições normais. Com isso, a Ucrânia transforma metade do mapa da Rússia em zona de risco. O disparo não se vê, se sente. Um container aparentemente inofensivo se abre como flor metálica. O motor desperta com um rugido grave e o míssil avança colado ao solo, buscando o primeiro ponto do plano de voo. Sobre campos gelados, o Long Neptune age como animal disciplinado. Sobe apenas o necessário para evitar copas de árvores, desce o suficiente para se esconder de radares, usa rios como guias, estradas como cicatrizes. Cidades viram armadilhas que devem ser contornadas. De cima, um satélite comercial mal distinguiria uma linha inquieta que dura menos de um segundo. Para Moscou, esses mísseis são sombras insolentes que perfuram a segurança interna e fazem perguntas incômodas às defesas em profundidade. Para Kiev, são lápis que corrigem realidades. Uma base deixa de operar, um radar emudece, um depósito se esvazia em chamas, um comando perde tempo. A Rússia fala de interceptações e números de abates. A Ucrânia mostra crateras exatamente onde antes piscavam consoles e antenas. A noite já vinha quente. Novorossiysk, com seu terminal Cheskharis, havia tremido sob ofensiva de drones. Drones navais e FPV morderam válvulas, braços de carga e cabos de controle, obrigando a suspender embarques e mexer no preço do petróleo. A esse ruído, o Long Neptune acrescentou música de fundo, impactos simultâneos em alvos militares longe do litoral, mostrando que a Ucrânia pode pressionar dois tabuleiros ao mesmo tempo. Uma garganta sufocada no Mar Negro e um nervo cortado no interior. Duas alavancas, um único efeito: pressão estratégica. O primeiro alvo da madrugada foi um conjunto de depósitos de munição guiada na região de Ryazan, à sombra de uma antiga base aérea. O Long Neptune chegou pelo sul, abraçando um vale que os radares fixos ignoram. A 30 quilômetros do alvo, o míssil mudou de pele, ativou controle fino, desceu a 60 metros, cruzou um rio como sombra improvável e, a 8 quilômetros, liberou seu sensor terminal. As imagens comprimidas mostraram telhados em zigue-zague, pátios com contêineres e um bunker reforçado. A ogiva entrou no ponto exato, a eclusa de carga. O impacto não foi o mais espetacular da noite, mas o mais didático. Um bunker considerado fora de alcance terminou com a porta no céu. Um segundo míssil voou mais a leste, mirando uma estação de guerra eletrônica russa usada para cegar drones em todo o setor. Alvos assim são elusivos: antenas móveis, mastros telescópicos, caminhões camuflados. O Long Neptune escolheu o momento exato em que a equipe calibrava antenas. O sensor identificou o padrão térmico dos geradores e a assinatura geométrica das cabines blindadas. A explosão libertou o Vale do Silêncio estático. Os drones ucranianos recuperaram visão e um comandante russo teve de pedir novos cabos. Um terceiro míssil, lançado quase em paralelo, percorreu 840 quilômetros para atingir um nó ferroviário militar, onde se redistribuem rações, peças e projéteis. Não explodiu um trem, arrancou uma peça que não aparece em fotos: o prédio de planejamento, onde 40 pessoas traçam rotas. Um quarto míssil, no limite do envelope de voo, contornou florestas.
Seu impacto deixou um cratera em frente a um hangar de manutenção de helicópteros. Pás, caudas e ferramentas ficaram sob chapas queimadas. O destaque não foi o tamanho do buraco, mas a repetição da fórmula. Grande distância, baixa assinatura, acerto em ponto sensível. Em números, o Long Neptune fala com linguagem fria. CEP inferior a 10 metros, perfil de voo abaixo de 100 metros, capacidade de reataque programado e inteligência final capaz de distinguir silhuetas, como se comparasse fotos de um álbum. Em linguagem visual, é uma agulha costurando mapas. Em linguagem política, uma mensagem. A profundidade deixou de ser refúgio. Houve momentos de faca. Um míssil sobrevoando um cinturão de torres elétricas precisou subir 40 metros de uma vez para não morder um cabo. Outro cruzou um lago estreito, onde o reflexo confundia sensores. Os algoritmos resistiram ao engano natural com rotinas de desconfiança saudável. Quando o radar duvida, o mapa assume. Quando o mapa não entende uma pedreira nova, padrões visuais corrigem o curso. Esse revezamento explica por que Zelensky falou em melhorias. A resposta russa encheu comunicados, interceptados, neutralizados, sem danos críticos. Mesmo havendo alguns abates, os vazios falam sozinhos. Zonas mudas, telhados abertos, flashes inesperados. Um oficial russo resumiu anonimamente: não é possível patrulhar todo o céu a 80 metros. Esse é o ângulo explorado pelo Long Neptune. O mercado, por sua vez, fez suas próprias contas. Com Novorossiysk operando pela metade e terminais fechados para inspeção, o rumor virou dado e o dado virou preço. Operadores escreveram risco do Mar Negro em quadros brancos, ao lado de outra frase nova. Capacidade de ataque profundo sustentada. Não é retórica. Quando um míssil doméstico prova alcance real de 1.000 quilômetros, qualquer um com infraestrutura sensível nesse raio aprende a olhar o céu de forma diferente. Em Kiev, o relatório final da noite não celebrou vitória, listou tarefas, ajustar perfis de voo sobre áreas arborizadas, ampliar bibliotecas de imagens do buscador, padronizar a logística dos tubos lançadores, treinar mais equipes para atuar em duplas. O Long Neptune saiu do laboratório e entrou na rotina diária: munição, recarga, manutenção. O objetivo seguinte: em uma guerra de desgaste, alcançar essa rotina é o verdadeiro salto de qualidade. A origem dessa criatura está numa equação simples: transformar um míssil antinável em uma lâmina de penetração terrestre. O Neptune original nasceu para partir cascos. A versão longa aumentou o alcance e ganhou um cérebro terminal urbano. Ela não procura silhuetas navais. Procura geometrias de hangares, telhados cerrados, pátios com trilhos, edifícios com bunkers. Para isso, engenheiros ensaiaram centenas de rotas em simuladores topográficos e depois voaram testes com cargas inertes. O resultado é um perfil que dança com o terreno como se tivesse nascido nele. As imagens que você não verá na TV são as que importam. Uma estrada rural vazia, um caminhão que para e vira lançador. O solo vibra com um zumbido grave. O container se abre com dobradiças lentas. O míssil surge e, de repente, a linha do horizonte é cortada por uma asa pequena. Ele não decola com estridência, parte como predador, sem promessa, sem adeus. Às 04:19:37, um dos mísseis cruzou a fronteira sobre uma faixa de floresta com clareiras de turfa. Os sensores térmicos viam miragens. O algoritmo escolheu confiar no mapa. Um minuto depois, um radar móvel P-18 girou sua antena mais uma vez, mas já não conseguiu detectá-lo. Tinha passado. Quando o eco voltou, o Long Neptune já estava abaixo do horizonte. Na base aérea, que funcionava como depósito de munição inteligente, a noite virou dia instantaneamente. A ogiva do Long Neptune não busca espetáculo. Perfura, detona, desorganiza. O som foi seco, a luz breve, a confusão longa. A espuma automática cobriu tudo. O teto ficou branco e depois cinza em segundos. As portas, feitas para resistir fogo interno, falharam diante do fogo vindo de fora para dentro. Um tenente tentou abrir um quadro elétrico que já não existia. Esse gesto diz mais que qualquer relatório. A Rússia tentará caçar os lançadores. Tarefa nada simples. Os tubos vivem sobre caminhões comuns, ocultam-se em fazendas, bosques, galpões vazios, disparam e fogem. Para encontrá-los, seriam necessários drones persistentes, satélites com revisitação curta, agentes humanos, tudo caro. E a Ucrânia sabe. Cada Long Neptune que cruza rios valida o investimento em mobilidade discreta.
O raio de 1000 km desenha um compasso que toca infraestrutura sensível, depósitos, estações de guerra eletrônica, nós ferroviários, bases de helicópteros, laboratórios duais, centros logísticos escondidos em parques industriais. Esse mapa se torna subitamente frágil. Na semana seguinte, ninguém nesses círculos dormirá igual. Haverá exercícios de evacuação, listas de prioridades, caminhões movendo-se à noite apenas para parecerem mais seguros. Às 05:06 Kiev fechou a janela da missão. Operadores arquivaram telemetria, compararam desvios. O que aconteceu em seguida deixou todos em choque. Inscreva-se para acompanhar esse confronto.